Irmãos em Cristo, hoje mais um culto de libertação. Não é fácil, às vezes não sempre, para a nossa carne ouvir a palavra de Deus em cultos como esse. Não é todos que se acertam, não, meu amados. Culto de libertação, um culto onde Deus lava realmente as roupas sujas. E aí isso não é fácil. A carne ser esfregada, não é todo mundo que suporta, não. É que eu fico feliz quando vejo o esforço de pessoas que, como eu vi hoje, chegando no trabalho, não dá nem tempo de fazer nada, já corre para a igreja. No veículo comigo vinha pessoas que, olha, pastor, estou com a roupa do trabalho ainda aqui, né? Eu fiquei feliz de ver pessoas, e me lembrou um tempo meu de obreiro. Eu falei, glórias a Deus, nem tudo está perdido ainda. Tem pessoas que sentem esse prazer no coração, né? De buscar a Deus, mesmo sabendo que pode vir para a igreja e ouvir uma palavra que não agrada a carne. Se eu vier para a igreja num culto como esse, na carne, Jesus amado, você sai daqui derrotado. Agora, se você vier em espírito, Senhor, o que o Senhor preparou para mim? Eu sei que o Senhor vai falar, o que eu preciso de, né? Você precisa de alimento, amado, né? O espírito, a alma precisa do alimento espiritual. E a palavra das sextas-feiras, elas não são palavras para agradar a tua carne. Então, se você um dia sair de casa pensando que você vai vir aqui num culto desse para sair daqui aliviado da carne, não vai acontecer nunca. O que vai acontecer é a mortificação da carne. Então, se você mortificar a carne, entrar na presença de Deus, vir para a igreja em consagração, chegar aqui orar, buscar mesmo de todo o teu coração, o Espírito Santo vai se incumbir, porque vai estar tão ligado a você a ele, que ele vai falar, vai usar o púlpito, vai usar pecadores, nós que somos pecadores, todos nós, qualquer um subir aqui vai estar no mesmo estado que eu estou, que você está. Não há nenhuma diferença entre nós. A única diferença é a eleição. Ele elegeu uns para tal coisa, outros para outros, só isso. Mas todos nós somos pecadores e carecemos de Deus. Mas quando estamos dispostos, quando eu vou entrar na consagração para a palavra da sexta-feira, eu me quebranto mesmo. Eu falo, Senhor, eu não sou digno de estar naquele altar. Senhor, é muita responsabilidade levar a palavra do Senhor. Eu me quebranto, eu procuro me colocar no mais baixo nível possível que eu consigo me imaginar, tentando me comparar com a grandeza do Senhor. Não há nem comparação, né? E aí, então, eu peço que você, num culto como esse, venha com o coração aberto, já saia de casa disposto mesmo a se quebrantar e a ouvir. Caso contrário, você é um sério candidato a não estar no próximo culto. Por quê? Porque se você não vier assim, preparado para dar lado para o Espírito Santo, e sim dar carne, você é um sério candidato a sair daqui pior do que entrou. E não é esse o propósito da igreja. A igreja, Deus abriu essas igrejas, todas as suas igrejas são ungidas, principalmente nos cursos de libertação, para que as pessoas busquem entender o mundo espiritual. Você e eu nascemos num prejuízo enorme, amados. Nascemos no pecado. E no pecado com Deus há uma barreira. Então nós somos impedidos de ver o mundo real, que é o mundo espiritual. Esse mundo que você vê aí, você se mata por ele, você se desgasta, você sofre, você chora. Esse mundo vai passar. Esse mundo não é real, amados. Esse é um mundo passageiro. O que há de vir que é o mundo real. Então que nos preparemos para ele. Amém ou amém? Você crê nisso ou não? Ah, mas eu não sei, eu nunca morri para saber. Não queira pagar esse preço para ver. Só creia. Por isso que Jesus nos dá fé. A fé é crer naquilo que eu não vejo. Amém, igreja? Esse é o problema. A nossa carne, ela vai fazer isso aí. Vai fazer as pessoas pensarem isso aí. Porque não dá mais para voltar. Jesus deixa uma parábola muito clara a respeito daquele que morre e não tem a salvação. O Lázaro, mendigo, e o rico, né, que morre. A Bíblia diz que na parábola Jesus fala que não é pregação não, viu, mas eu estou apenas adiantando aquilo que o Espírito Santo me toca de falar para vocês. Não estava nem programado isso aqui, mas Deus está me mandando fazer, o altar é dele, né, Márcio? Então, para você ter ideia, você conhece um pouquinho da palavra, essa parábola, essa comparação que Jesus faz, ele quer dizer que é sobre o rico e o mendigo, né? Ele quer dizer que não dá tempo depois que morre. Até diz que o mendigo vivia às portas da casa daquele rico,
esperando que alguma coisa fosse colocada no lixo, sobras, para que ele fosse comer das sobras. E nunca conseguia, né, comer como aquele rico comia, não, lógico, comia das sobras. E até que morreram os dois. Jesus fala que morrem os dois, e um vai ser consolado, e o outro que se regalava e que usou essa vida apenas para as coisas terrenas, ele tem a alma dele condenada. E aí, isso não quer dizer que o rico vai para o inferno com o pobre, mas não entenda essa comparação. É que Jesus está usando aquela parábola, dois extremos: alguém que sofreu muito, que viveu em humilhação, e outro que teve do bom e do melhor, mas não soube usufruir daquilo lá para benefício da caridade, usou aquilo para gozos, para satisfações. Então esse ele é mais pobre de espírito que aquele que estava lá fora, né? Enfim, Jesus conta isso para poder mostrar que não há nada, não há como reverter o processo pós-morte. Quem já viu a parábola do rico e do mendigo? Olha, a igreja conhece. Então essa parábola é para mostrar que não há reversão, é irreversível. Quando ele fala assim, há um abismo muito grande, que o mendigo começa, o que morreu, o rico lá começa, Senhor, permita que esse que está sendo consolado no teu colo, venha aqui refrescar a minha língua, que eu não aguento esse calor, está me consumindo. Aí ele fala, não há possibilidade nenhuma, há um abismo, uma distância muito grande entre quem está aí e quem está aqui. Não há como. Então, pelo menos, permita que alguém vá avisar os meus irmãos que ficaram na terra, porque eles precisam saber que aqui é um lugar terrível, realmente. Avise eles lá por mim. Aí o Senhor Jesus fala na parábola que nessa hora é dito para ele: olha, lá tem os profetas, tem os servos de Deus anunciando o tempo todo isso, anunciando que eles creiam, que eles busquem. Se eles não fizerem isso no tempo de vida, depois vai ser como você. Então é irreversível. Então que você aproveite o tempo de fôlego de vida que você tem para realmente usar esse tempo para essa administração de hoje aqui, para ser o que Deus quer que você seja. Amém? Até o final da pregação de hoje você vai entender. Mas estou dando essa abertura para você compreender que aproveite os momentos. Não sinta-se, o homem está falando, ele também é pecador. Glórias a Deus se você identificou ele como um pecador. Só que quem está mandando ele falar é santo. E está tentando purificar você e ele também ao mesmo tempo. Amém, amém? Então, se coloca na posição de servo. Poderia ser você o escolhido e poderia estar esse homem sentado e ouvindo. Mas é indiferente, a ordem não altera nada. Quem manda dizer é o santo dos santos. Amém, igreja? Então, esse é o ponto que você deve se apegar para você não se abater. Para você não vir para a igreja e sair daqui derrotado. As pregações de sexta-feira não se iludam. São ministrações para mortificar a carne mesmo. E você vai entender por quê. Amém, igreja? Por isso que é culto de libertação. Amém? Vamos então, para a glória de Deus, falar sobre a palavra de hoje. Eu peço que você vá lá em João 4. Até abrimos com ela, né? No louvor. João 4. Nós lemos só o 24. Agora eu quero ler com vocês o 23 e o 24. Para fazer o louvor, nós lemos apenas o versículo 24. Agora, para a ministração da palavra, é conveniente que nós façamos a leitura do 23 e do 24. Evangelho de João, capítulo 4, e versículos 23 e 24. Amém? Então vamos ler juntos? Aqui diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí vem o 24, que nós lemos há pouco, antes do louvor. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos fazer nossa oração sobre esses dois versículos para você estar em comunhão, em intimidade com Deus e poder dar lado para o Espírito Santo para ele confirmar no teu coração e na tua mente. Então torne a sua cabeça e fale com Deus agora. Senhor, eis aí teus filhos que esta noite se dispuseram, Senhor, a sair de suas casas, de suas vidas seculares, e virem, Senhor, para um templo aonde o Senhor consagrou e ungiu, e o teu nome é glorificado através de tudo que é feito, através do nome de Jesus. Deus, que tua glória seja manifestada, Senhor, nos lábios daquele que prega, no ouvido daquele que ouve, no coração do pregador e do ouvinte,
para que tudo, Senhor, seja confirmado e testificado, é necessário que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de estar ensinando o pregador, ensinando os ouvintes, e tudo que ocorrer aqui sempre tenha um único propósito do Teu nome ser glorificado através do nome de Jesus. Venha com a Tua unção, Senhor. Destrua todo o jugo do inimigo essa noite. Liberta, Senhor. Cura, restaura e salva em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um pouquinho fanhoso, mas dá para falar. Amém, Jesus. Irmãos, um detalhe que nós temos que nos apegar está lá no versículo 23. E no versículo 23 você vai observar uma frase. Deus mandou voltar ao versículo 23 e eu voltei. E ele falou, para onde eu quiser eu te mostrar. Eu parei aonde ele mostrou, que é na passagem que fala que o Pai procura, lá no finalzinho do versículo 23. Ele fala, o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai procura. Aí o Espírito Santo falou, vá no dicionário e veja o que significa a palavra procurar. Eu sei o que é procurar, mas Deus quis que eu fosse lá. E eu então fui ao dicionário e eu vou trazer para a igreja o que significa a palavra procurar. Bom, primeiro, amados, se alguém está procurando alguma coisa, é porque não está à vista. Amém ou amém? Não está fácil, está à procura. Então o Pai está à procura de algo que não está à vista, não está fácil de se encontrar. Então vamos lá. O dicionário diz que procurar significa fazer diligência, sair andando, né? Diligência para achar, fazer diligência para achar, para buscar, se esforçar para alcançar ou conseguir. Isso significa procurar. E por que será que é tão difícil encontrar, achar, conseguir verdadeiros adoradores, amados? Porque o Pai está à procura. Jesus falou que são esses que o Pai procura. E o Espírito Santo falou, você para pensar na frase procura. E eu falei, Senhor, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É porque não é fácil. Quando você procura algo que não está à disposição. Se tiver à sua disposição, você não precisa procurar, está ali. Quando Deus diz, estou à procura, porque não está fácil de encontrar. Amém ou amém? Então, igreja, agora por que será que é tão difícil encontrar, achar verdadeiros adoradores? A resposta está lá em Gálatas, capítulo 5. Por causa da tua carne, por causa da nossa carne. E nós sabemos que, quem não sabe, procure saber agora que Gálatas, é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ele diz que há uma guerra entre nossa carne e o Espírito de Deus. Ou seja, a nossa carne faz questão de militar, de guerrear contra o Espírito de Deus. Uma passagem muito já lida muitas vezes aqui na igreja. Quem nunca encontrou, encontre agora, Gálatas 5,17, onde o Espírito Santo está nos ensinando a andar em Espírito. Porque a nossa carne guerreia, milita contra o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo luta contra a carne, guerreia contra a carne. E a Bíblia diz o porquê, porque são opostos entre si. Então, só até aí. Porque são opostos. Então, por que é tão difícil encontrar verdadeiros adoradores? Por causa da carne. Que a carne e Deus nada tem a ver. São opostos. Deus é espírito. A carne é carne. É coisa criada. Amém? E essa carne não pode dominar o espírito nosso. Então Jesus disse a Nicodemos, a um grande sábio, isso aqui, essa passagem de João 3, eu até peço que você vá lá, Evangelho de João, capítulo 3, também muito conhecida, por várias vezes Deus ministrou passagens sobre Nicodemos. Por quê? Porque se você não vigiar, a tua razão vai ser querer sobressair ao ensinamento de Deus. Está em espírito, igreja? Amém? O que acontece aqui? Esse aqui é o encontro de Jesus com um grande sábio. Aliás, se você estudar bem minuciosamente essa passagem de Nicodemos, João 3, você vai ver que este homem era um dos principais do Sinédrio, entre os fariseus, entre os judeus, era um dos principais. Amados, ser um dos principais do Sinédrio
aonde fica a cúpula dos judeus, significa que mais ou menos como aqui no Brasil a cadeira dos intelectuais, dos imortais, dos nobres, aqueles homens cultos, uma cultura acima do normal. Então Nicodemos era um desses. Na sua época era um dos homens mais sábios da época, era um dos principais. E ele, ao ouvir Jesus pregar, porque eles revezavam entre eles, por instrução do Sinédrio, era necessário que eles se disfarçassem com o povo e se misturavam no meio do povo muitas vezes. Tanto é que lá na frente, quem induziu o povo a gritar em lugar de Jesus, Barrabás, para ser solto Barrabás e crucificado Jesus, foi o povo do Sinédrio, ali no meio do povo, aguçando o povo a gritar Barrabás. Então, eles tinham o hábito de entrar no meio do povo. E eu não sei se esse é um caso deles, eu creio que sim, porque Nicodemos era um dos principais, ele deve ter se disfarçado muito. Se você estudar essa passagem, você vai ver que ele dá um jeitinho de se encontrar com Jesus à noite. Significa a escondidas, no momento em que ninguém estivesse vendo. Você vai ler depois com calma em casa, estudar, você vai descobrir que esse homem era muito importante e que deve ter ouvido Jesus pregar muitas vezes, disfarçado, porque ele marca um encontro com Jesus às escondidas, de vergonha de ele, um homem intelectual, querer tirar dúvidas com um filho de carpinteiro, que nem estudo tinha. Em outra passagem, os fariseus ficam encantados e ficam admirados e espantados quando Jesus está ministrando a palavra. Eles cutucam entre eles e falam: de onde vem a sabedoria deste homem? Como ele sabe essas coisas, sendo ele filho daquele que nós conhecemos? Ele é filho de José, ele é filho de carpinteiro, não tem estudo nenhum. A vida de Jesus era muito conhecida e foi pesquisada. E os fariseus sabiam que Jesus não tinha condições, era de uma família muito pobre, não teve condições, ele teve que trabalhar. Tanto é que ele assumiu, por isso que ele assumiu o ministério dele de Filho de Deus na terra, como Deus Emanuel, Deus conosco, só com 30 anos. Porque ele, do nascimento até os 30 anos, ele fez o que um filho na terra tem que fazer: cuidar da família, até porque o pai faleceu cedo, ele teve que cuidar da família. Enquanto ele não viu os filhos, os irmãos dele, os outros filhos de Maria crescerem e estarem em condições de assumir o lugar dele, ele não abandonou. Então Jesus cumpriu tudo. Eu só não entendo o que é que a pessoa quer fazer a obra de Deus, não quer trabalhar. Eu não consigo entender. Eu conheço um monte de crente que se diz isso, aquilo, que quer fazer a obra de Deus sem trabalhar. Eu não consigo entender. Jesus trabalhou, amados. Só parou quando o ministério dele estava em pleno exercício, para fixar o ministério dele. Amém ou não amém? Então vamos seguir em frente. Esse momento aqui, Jesus então se encontra. Ele vai ao encontro de Nicodemos às escondidas. E quando eu disse para você que está difícil encontrar verdadeiros adoradores por causa da carne, porque aquilo que é nascido da carne é carne. E nós todos somos nascidos da carne. Então é necessário morrer essa carne, mortificar essa carne. Por isso que eu abri daquela forma, pedindo que você entrasse em consagração nos cultos de sexta-feira. Você será um sério candidato ou candidata a estar com essa cadeira vazia, se você não vier em espírito para a igreja nesses cultos de sexta-feira. Quem vem só na sexta-feira não tem a noção do que é esse ministério, porque esse ministério é tremendo, ele tem tudo. Tem a campanha da oração, tem administrações do louvor no domingo, mas a sexta-feira ela é especial. É a pura palavra de Deus. Tem pessoa que está pedindo curso bíblico, não sei para quê. Até hoje eu não entendo. Eu nunca aprendi nada na teologia. A pastora testemunha, nós temos um certificado lá, eu não sei para quê. Eu vim aprender com Deus aqui, ó, na palavra, joelhinho dobrado e ele falando comigo. Do homem não aprendi nada. Aliás, se eu e ela não vigiássemos, nós víamos tanta briga na sala de aula, né, pastora? Briga, o pessoal brigava na sala de aula, discutindo. Se a gente não vigiasse, nós saímos de lá todos desviados. Não tem nada contra a teologia, muito pelo contrário, eu acho importante. Só que o verdadeiro ensinamento vem do Espírito Santo. E tem pessoas que ficam pedindo, tem pessoas que têm que falar, vou para outra igreja, já tem custo, não sei o quê. Vai, filho. Se isso for mudar a tua vida, vai. Se isso vai ser melhor para você, vai. Mas eu cansei de ver pessoas que vão para igrejas que tem esse monte de coisa e que já fez 10, 15 cursos e não resolvem nada. Eu cansei de ver pessoas fazendo isso aí. E pagam para fazer isso aí, aqui de graça. Você vem ouvir a palavra do Espírito Santo de graça. Amém, igreja? Continuamos então.
Esse homem então procura Jesus às escondidas. O ponto de ler essa passagem de Nicodemos aqui, amados, é porque você tem que entender que sabedoria humana não é nada para Deus, absolutamente nada. Aliás, Deus faz questão de aniquilar a sabedoria humana, porque Jesus até fala numa oração: Senhor, meu Pai, obrigado por Senhor ocultar os sábios e revelar os pequeninos. Que bênção, né, amado? Você já viu Jesus falando isso já na palavra dele? Ele agradece ao Deus Pai por ocultar essas coisas grandes dos sábios e revelar aos pequeninos. Glórias a Deus por isso. Amados, então essa pessoa aqui, ela está querendo deixar de ser carne, só que ela não sabe. Ele está querendo saber mais de Jesus, ele está com sede. Ele vai se encontrar com Jesus às escondidas, sem saber um verdadeiro adorador. Ele está querendo saber de Jesus, está com sede. Ele ouviu as ministrações de Jesus, ele deu lado para o Espírito Santo. E aí ele vai se encontrar com Jesus, e Jesus então tem um diálogo com ele. Ele fica: Senhor, me desculpa, Rabi. Ele chama Jesus de Rabi. E olha que o mestre, Rabi significa mestre. E ali não estava sendo hipócrita, porque os hipócritas faziam aquilo publicamente. Esse não, foi escondido. Então ele estava ali reverenciando, ele estava se humilhando na presença de Jesus. Rabi, eu sei que tu és mestre. Ele fala: eu não estou zombando do Senhor, estou chamando o Senhor de mestre, porque já ouvi várias ministrações do Senhor, mas uma delas me deixou muito encucado, uma delas me deixou muito confuso. Aí ele começa a falar a questão. Aí Jesus começa a explicar para ele: Nicodemos, olha, convém, se você não se admira, se eu te disser que você tem que nascer de novo para entender as coisas do mundo espiritual. Aí ele fala: Senhor, mas como é que é isso, Senhor? Como é que um velho como eu pode voltar para o útero da mãe e nascer de novo? Como é que é essa questão de nascer de novo? Nascer de novo não é nascer da forma que vocês entendem, porque o que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E sem saber, ele estava sendo gerado já ali. Nicodemos com certeza estava sendo gerado ali. Vamos ver rapidamente essa passagem. Só essas duas passagens aí que veja o que Jesus fala para ele no versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, né? Aí se você voltar aos versículos anteriores, veja que Nicodemos pergunta para ele: como pode um homem nascer sendo mais sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Versículo 5, Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga amém, igreja? Então, igreja, qual que é a dificuldade de encontrar adoradores? Por que Deus está à procura? Porque a carne, ela sobrepõe a nossa alma e o nosso espírito. Nós nascemos da carne, então é necessário mortificar a carne. Nós precisamos crucificar a nossa carne, crucificar nossas paixões, crucificar nosso orgulho. Nós temos que crucificar um monte de coisa para poder nascer de novo. Eu quero que você vá, por favor, lá em Gálatas capítulo 2, eu te peço isso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque lá em Gálatas 2, vai dizer para nós, aleluia, Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Quem encontrou, diga amém. Será impossível ser um verdadeiro adorador buscando a Deus pela carne? É impossível. Então é necessário mortificar a carne. Veja o que diz ali, ó. Versículo 19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Para quem não sabe aqui, a lei é uma coisa de dizer a carne, né? Porque quem vive pela lei vai morrer pela lei. Quem vive pela carne vai morrer pela carne. Então, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Você crê que você está crucificado em Deus? Há um texto que Jesus fala assim: nós somos salvos pela fé, mediante a fé. Nós fomos crucificados em Cristo, para nos tempos vindouros, nos séculos vindouros, no tempo do Senhor, Ele mostrar toda a glória dele sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos separados, nós estamos assentados. Você pode estar aqui, de corpo presente, mas no mundo espiritual, sabe como é que o mundo espiritual te vê? Assentado no trono junto com Deus. Você é corpo de Cristo, igreja. Por isso que o inimigo não pode tocar em você, ele não pode te convencer e tornar você tão fraco assim. Você não é o que o inimigo quer que você seja, você é o que Deus diz que você é. Mas se você estiver na carne, você não vai sentir isso.
Você vai achar que está exatamente aonde o mundo diz que você está. Vai lá no médico, o médico fala, você tem isso. Se você concordar com aquilo lá, você vai ter aquilo lá. Agora, se você dizer, não, isso não é meu, não. Porque está escrito na palavra de Deus, fala consigo mesmo. Não precisa dar de dedo no médico, se deve fazer isso aí, glórias a Deus. Mas se for Deus te dando a oportunidade. Mas não escandalize também a obra de Deus. Mas o importante é você não assimilar aquilo lá. Você pode sair de lá falando e glorificando a Deus. Fala, não tem nada disso não. Está escrito que certamente Jesus tomou sobre ele, e é certo isso. Certamente ele tomou sobre ele as minhas enfermidades. Todas as minhas enfermidades. Inclusive isso que o médico falou. Amém, igreja? Então a igreja tem que compreender isso aí, porque você nasceu de novo. Você não é mais, você não vive mais. Diga, é Cristo que vive em mim. Amém? Então veja o versículo, aí vai dizer justamente isso no versículo seguinte. O 19 fala, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Diga glórias a Deus. Então é isso, amados. A pessoa tem que acreditar, não pode estar dando lado para o inimigo. Morrer para este mundo, amado, é renunciar às paixões da carne, é aceitar a dor da abstinência. Você já teve algum vício por acaso? Alguém teve vício aqui de alguma coisa? Já parou já do vício? É horrível. A carne sofre, mas sofre mesmo. Chama-se abstinência isso aí. Se não teve vício nenhum, o de comer é um vício. Tenta parar de comer e você vê o que acontece. É uma luta espiritual. Eu que diga isso. É verdade. É, o gordinho sabe, né? Os gordinhos sabem. Mas a abstinência é terrível. Nós estamos brincando para poder descontrair. Mas Deus está mandando dizer que a abstinência é terrível. E quando você decide modificar a tua carne, você está renunciando às paixões dessa carne. Você vai lutar com uma dor que às vezes é insuportável. Por isso que você precisa de Jesus. Porque é a abstinência das coisas do mundo. Amém ou amém? Então, aceitar Jesus é justamente morrer a carne e aceitar a vida em Cristo. Isso não é fácil, amados. Porque não é fácil mesmo. Porque Jesus, olha para o teu irmão do lado e fala para ele, é porta estreita. Jesus fala que não é todo mundo que se acerta a entrar por essa porta, amados. Por isso você vê que cada dia mais o povo está desanimando, está se esfriando. Por quê? Porque eles querem portas largas. O povo quer facilidade. É muito triste, amados. Eu, nesses 15 anos andando com o Senhor aí, eu já vi tantas pessoas nascerem e morrerem, crescerem, se casarem, aceitarem, renunciarem. Eu já vi tanta coisa, amados. E dá uma tristeza tão grande quando você vê que muitas coisas negativas que passaram e estão passando com as vidas poderiam ser evitadas. Bastava apenas dar lado para o Senhor, lutar. Bastava só isso. E as pessoas renunciaram à luta e optaram em ceder para a carne. Eu vejo aí, amados, pessoas sofrendo. Hoje eu recebi duas ligações. Me entristeci. Vou ter que amanhã correr para lá e para cá. Você não precisava. Entendeu, amados? Não precisava. Não vou entrar aqui em mérito, citar nomes que não convém. Mas tem pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. Não precisavam. Tiveram oportunidade, sentaram como você sentou, ouviu um dia a palavra, mas não deu crédito para a palavra. E tudo que Deus quer numa igreja é evitar que você lá na frente venha sofrer. Por isso que vem a exaltação, por isso que vem os ensinamentos. A palavra de Deus é aperfeiçoamento. Agora você tem, lógico, o livre-arbítrio de aceitar. Nesses 15 anos eu vi muitas pessoas se darem muito bem. Eu tenho muitas pessoas que estão muito bem de vida. Glórias a Deus, eu tenho visto testemunhos. Louvado seja o Senhor. Mas eu vi muitas pessoas derrotadas porque deram um lado para a carne, não modificaram a carne. E Deus é Espírito, Ele está à procura de quem está disposto a renunciar à carne. Porque aceitar Jesus não é isso que as pessoas falam aí não, amado. Aceitar Jesus é encarar uma luta que você não está preparado para lutar. Mas você vai ser preparado por Deus, se andar com Ele. Amém ou amém? Então vamos em nome de Jesus ver isso tudo na palavra. Abra Lucas, por favor, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 21.
deseja, amados, que nós cheguemos, que nós consigamos vencer essa abstinência, essa renúncia, né? E essa vontade que a carne dá das coisas do mundo. Deus deseja que você vença isso, porque você vencer, você vai usufruir da vida abundante, do gozo que Jesus veio trazer. Jesus até fala: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então tudo é ao contrário do que a tua carne quer. O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é o que passa na TV lá, é aqueles testemunhos que agora eu estava quebrado, agora eu estou rico. É isso que é aceitar Jesus? Será que é isso que é aceitar Jesus, rapaz? Que eu tinha uma loja, agora tem 15 lojas, tem uma rede de lojas. Que bom, isso tudo é verdade. Deus veio para fazer isso também. Mas existe um caminho para se conquistar isso. E a pergunta é: você está disposto a percorrer esse caminho? Esse caminho é Jesus. Buscando a Ele, o reino dEle e a justiça dEle, em primeiro lugar, tudo que é necessário, que a carne precisa, Ele vai acrescentar. E o que Ele der, amados, ninguém pode arrancar de você. Que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fecha também, ninguém abre. Amém, igreja? Então, continuando aqui, Lucas 21, lá no versículo 19, você vai entender que Deus quer que nós chegamos no gozo, na alegria de servi-lo. E essa alegria só pode vir com a vitória. E como é que nós vencemos? Como é que nós vencemos? Com a perseverança. Veja o que diz o Senhor: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quem não entendeu é que você vai ter domínio das coisas, é que a tua alma vai se vencer. É na perseverança. Irmãos, estejamos bem cientes que não será nada fácil, mas nada fácil perseverar. Vá, por favor, em Lucas, onde você está, volte no capítulo 13. Aliás, vá primeiro em Mateus 7, para poder ter a ordem das coisas. Não vai ser fácil, amado, você perseverar. Não pense que é só jogo, palavras. Só eu perseverar? Que bom, não. Perseverar vai ser muito difícil mesmo. Não vai ser fácil você perseverar. Sabe por quê? Porque eu disse há pouco, Jesus é porta estreita. Veja lá em Mateus 7, no versículo de número 13. Lá diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E são quantos que entram por essa porta larga? Muitos, olha aí. Agora vamos ao versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são quantos que se acertam a entrar por essa porta? Meu Deus. Então vamos para a realidade das coisas. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas por que está à procura? Porque não é fácil encontrar verdadeiros adoradores. Por quê? Porque adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. Eles renunciam à carne, renunciam às paixões da carne, renunciam e lutam na abstinência. Eles vencem porque eles mortificam a carne. Eles vão para o jejum, vão para o joelho, vão para a consagração, vão para as campanhas, não desanimam, não estipulam datas para Deus, não barganham com Deus. Igreja, vai passar essa geração, possivelmente venha outra, e Deus vai continuar sendo Deus. Já se passaram muitas gerações, vieram outras, estamos vivendo uma época, talvez virão muitas outras ainda. Não sabemos, que não convém ao homem saber o final dos tempos quando será, mas vai ser um piscar de olhos, a qualquer momento, e alguma geração vai ser pega, e alguém está nesse momento perdendo um fôlego de vida, e Jesus veio para ele. Então, todo tempo está alguém se expirando o fôlego, todo tempo está alguém nascendo, mas Deus continuará sendo Deus eternamente. Então convém, eu preciso, eu necessito conhecê-lo, porque este mundo é passageiro. Nós somos aqui como forasteiros. Nós temos que entender isso definitivamente. E quando eu vim para a igreja nas sextas-feiras, um dia desse eu não vou citar o nome dessa pessoa, não vou mesmo, mas o Senhor falou no meu coração: ore. Mandou orar para essa pessoa 3 dias seguidos, porque essa pessoa soltou uma palavra que fosse para mim.
Falou para mim, em segredo aqui comigo. Olha, pastor, teve tal dia que eu estava tão desanimado que eu pensei em não vir para a igreja. Essa pessoa falou comigo. O Senhor me fez orar por essa vida 3 dias seguidos. Ele falou, o inimigo pegou essa palavra. E agora, todas as vezes, todos os cultos, está lançando a seta do desânimo. Todos os cultos. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você vai saber por que agora, toda vez que tem culto, você fica assim. Porque o inimigo pegou o que você falou. Anula essas palavras. Não sai da sua boca. Ah, mas pastor, eu falei para o pastor só. Não fale. Não fale. Tem certas coisas que não se deve falar. O pastor sabe, ele é um homem espiritual. Deus revela a ele a quem deve orar e quando deve orar. Você nunca deve confessar uma situação dessa. Está dando estratégia para o inimigo te derrubar. Está compreendendo, igreja? Amém? Agora você entendeu, porque todo culto agora dá uma certa desânimo. Porque o Senhor falou, ore, ore, ore. E agora eu vou até beber água da vida para essa pessoa. Porque o Senhor falou, todos os cultos agora, o inimigo já arma o arco. Então eu estou orando para quebrar o arco do inimigo. Que o Senhor quebra o arco desse inimigo. Então fique atento, amados. No nome de Jesus. Deus é Espírito. Ele está à procura de adoradores que o adorem em Espírito. E ficar em Espírito não é fácil. Por quê? Porque você está na carne. E a carne luta, ela guerreia contra Deus. Ela não quer saber de Deus, amados. Não se convença disso. Não se iluda que a tua carne nunca vai querer saber de Deus. É uma luta constante. Se você não dominar a carne, ela não vai querer saber de Deus. Então você tem que modificar a carne. E a palavra acabou de nos ensinar aqui que não é fácil. Porque Jesus é porta estreita. Vá, por favor, em nome de Jesus, em Lucas, agora sim, no capítulo 13. Lucas 13. Capítulo 13, versículo 22. Aqui é a confirmação que Jesus ensina sobre o mundo espiritual, que ele é porta estreita mesmo. Olha o que ele diz aqui. Passava Jesus por cidades e aldeias. Todos encontraram? Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, igreja? Só até aí. Então você vê que não é fácil. Então não se iluda que não vai ser fácil você perseverar. E você só vai vencer se perseverar. E vai se preparando, vai se preparando. Isso é um exercício para que você entenda que não é fácil realmente. Aqui ninguém vai te iludir, ninguém vai te enganar. Mas Deus vai te ensinar que aqui realmente é o lugar onde se aprende a verdade. O que a palavra nos ensina para que nós não saímos fora do caminho da salvação? O que é que Deus tem para nos ensinar? Vá lá em Colossenses. Então agora aqui vai começar. Quem quer aprender? Como é que não se sai do caminho? Então, vai gravando essas palavras agora. Então, começa ali em Colossenses, capítulo 3. O resumo que eu vou ler para vocês agora aqui é, repita comigo, buscar e pensar somente nas coisas lá do alto. Então, como é que eu fico, Senhor? Como é que eu faço para mortificar a minha carne? Como é que eu faço para não sair do caminho da salvação? Buscar e pensar somente nas coisas lá do alto. Olha aqui, ó. Versículo 1 diz, está preparado para ler 10 versículos comigo agora? Então vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, você foi, irmão, ressuscitado? Você percebeu que mortifica a carne, porque Deus ressuscita a sua alma. Amém? Então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo, aonde? Em Deus. Diga glórias a Deus. Olha aí, amados, que é mais prova bíblica do que isso. Deus está falando, você morreu para o mundo, gente. Você não pertence mais esse mundo. Entenda isso definitivamente.
O que o mundo dizer o que é o contrário, porque você está oculto, a sua alma. Por isso que Jesus fala, não se preocupa com aquele que pode matar teu corpo. Não se preocupa com essa bobagem, não. Se preocupa com aquele que pode, além de matar o corpo, também lançar a tua alma no inferno. Com esse você deve ter temor. Amém? Porque o corpo não é nada. É verdade, amados. As pessoas dão tanto valor para as coisas terrenas e vai ficar tudo aí. Vai ser uma vergonha tão grande, mas tão grande, para quem vive essa vida miserável, só pensando nas coisas terrenas. Mas pastor, a hipocrisia, o senhor não precisa das coisas terrenas, eu preciso de Jesus. Ele fez questão, amados. Quem conhece um pouquinho da minha história, só um pouquinho, não precisa conhecer muito não, ele me tirou do alto, mais alto que você pode imaginar. Quem é de uma classe tão média, pobre como eu vim, me colocou num topo, em um executivo de uma multinacional. Não vou botar o testemunho aqui não, rapidamente. Me tirou tudo, de repente Deus me tirou tudo assim. Porque ele falou, agora eu vou fazer você viver pela fé. Saber o que é depender de mim. Então é assim que Deus faz, amados. Mas quando Ele quer fazer isso, ninguém segura Ele. Eu questionava, falava, Senhor, vamos negociar isso aí, é tão bom eu ser um dizimista, eu ganho bem, deixa eu continuar dizimando. Mentira não, isso foi falado quando eu estava ainda como gerente de empresa. O pastor um dia olhou e me falou assim, meu irmão, cheio de Espírito Santo, falou, você escreve o que eu te falando, você vai viver pela fé. Eu falei, eu saí de lá e falei, você acha que pode? Ele estava no carro lá com a mulher, você acha que pode? Deus não vai fazer isso aí, o pastor que sabe. Coitado, pastor, né? Vamos orar para que isso não aconteça. Deus, quando quer, amados, ninguém segura. Então, irmãos, no nome de Jesus, as coisas da terra são necessárias sim, mas Ele te acrescenta. Hoje Ele mostra para mim que eu posso continuar vivendo na terra, confiar nele, viver da mesma forma que eu vivia, até melhor, que eu vou ter muito mais anos de vida com saúde, que aquela profissão minha acabar comigo. Eu posso hoje, claro, eu tenho tantos problemas como você também tem, mas hoje eu vivo pela fé. Deus me fez, Ele cumpriu exatamente o que Ele fez na minha vida. Então eu não vou contar meu testemunho, mas não me tirou nada. Tirou por um período, para me provar. Ver se eu murmurava, ver se eu questionava, nunca mais. Nunca. Usou até pessoas para dizer, como que um homem se perde? Isso não pode, isso não é de Deus. Não é de Deus? Calma. O Deus que eu sigo é o Deus da restituição. Se Ele permitiu que o inimigo levasse, porque Ele quis, olha, alguma acusação sobre isso agora, eu vou te dar tudo de novo. Entendeu? Você dos meus planos. É diferente. Então, igreja, só estou tentando explicar para a igreja que não estou sendo demagogo aqui, falando que nós não precisamos das coisas terrenas. Precisamos. Mas é Deus que nos dá ela. Você crê? Quantas pessoas você já ouviu história de pessoas muito poderosas financeiramente que não tem mais, que perderam a vida porque o dinheiro deles não pôde salvar a vida deles? Amém ou amém? Você conhece um monte de histórias aí. Não vou citar nomes, você conhece. Por quê? Porque de nada tem valor isso aí. O que tem valor é a vida eterna. Por isso que o Senhor fala, pensai nas coisas do alto, buscai, porque você morreu, a vida sua está oculta, está em Cristo. Veja o versículo 4. Quando Cristo, aqui vai começar as boas novas, ó. Quando Cristo, que é a nossa vida, diga glória a Deus. Cristo é a sua vida? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu vi glória a Deus? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes, do novo homem que se refaz, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. No qual, deixa eu ver se eu tenho mais, não, só tem aí, até o versículo 10. Agora eu peço que você vá, por favor, no versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O versículo 14.
Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Finalizando os 2 últimos versículos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus, ao Deus Pai. Diga amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Irmãos, a pergunta é: como eu faço para não sair do caminho da salvação? Buscando e pensando somente nas coisas que vêm do alto, e fazendo tudo isso que Ele mandou fazer aqui agora. Amém, igreja? Mas tem mais conselhos. Vai em Filipenses, vai em Colossenses, volta uma carta, e vai no capítulo 4. Aqui ainda complementa. Versículo 8 diz, capítulo 4, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com quem? Convosco. Como é que eu faço então, Senhor, para não sair do caminho da salvação? Buscar e pensar nas coisas lá do alto, suportar a tudo e a todos, perdoando, amando, revestido das coisas de Deus, e pensando somente em tudo que é puro, que é verdadeiro, que é respeitável, enfim. Mas tudo isso para acontecer, amado, diga para o irmão do seu lado: é necessário vencer este mundo. Amém? Você sabe o que faz vencer este mundo? Você sabe, né? A fé. 1 João 5,4. O que é que nos faz vencer esse mundo? É a nossa fé. 1 João 5,4. O que nos faz vencer esse mundo é a nossa fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo de número 11, também é conhecido esse texto, não sei lá não. Porque para se agradar a Deus, amados, é necessário ter o quê? Ter a fé. E a fé só pode vir pelo ouvir e ouvir da palavra. Essa igreja conhece de cor e salteado esses versículos. Hebreus 11,6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Deus existe e que Ele se torne um galardoador, aquele que vai premiar, vai recompensar aqueles que o buscam. Amém? Então, amados, e se é fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível vencer o mundo. É impossível vencer a minha carne sem fé. Então eu preciso ouvir a palavra, preciso me esforçar, preciso lutar contra aquela seta que vem de desânimo, que tenta me impedir de buscar. Porque sabe o que acontece, amado? Vou dar um exemplo para você. As coisas começam a caminhar na tua vida, tem um monte de olhão assim, ó, olhando para você. Sabe aqueles insubordinados que não respeitam a Deus e que se preocupam mais em olhar para a tua vida do que olhar para Jesus? Essas pessoas, sem saberem, elas lançam maldição, palavras de maldição, olhar de inveja. Você tem que estar revestido do poder de Deus, amados. Se você não estiver, a sua casa entra essas setas. Então você tem que vigiar. Conforme você vai crescendo com Deus, tem um monte de olho assim, ó. Eu conheço pessoas dentro da casa que a mulher é uma bênção, a mulher é ungida para ser pregadora, e que hoje está fora, não serve mais, não sobe no púlpito mais, porque o marido tinha inveja espiritual da mulher. Eu conheço muitos casos assim, não sou nenhum nem dois, ou vice-versa. Você vê o próprio cônjuge tem inveja espiritual. Misericórdia, que absurdo. Deveria se sentir orgulhoso, feliz de ver a esposa, ou vice-versa, o marido servindo ao Senhor. Amém ou amém? Mas nada. Por que não veio para mim essa unção? Existe isso. Eu conheço vários casos de mulheres assim que eram pregadoras mesmo assim do Evangelho, e que hoje não pregam mais, não fazem mais nada porque o marido impediu, ou vice-versa.
Então, igreja, acontece na própria família. Eu estou dando exemplo espiritual, mas quantas outras coisas acontecem no meio da própria família? Então, no seu caminhar com Deus, vai atrair benefícios para a tua vida, mas vai atrair olhares negativos também. Você tem que ficar revestido, cada dia mais buscar mais o Senhor, a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua vida. Amém ou não amém? Então, por isso que muitas vezes acontecem essas coisas na tua vida. Você tem que amar as pessoas, mas tem que vigiar também. Amém? Igreja, então, como é que eu venço esse mundo? Pela fé. E a fé só vem pelo ouvir. Bom, e tudo que esse ministério aqui faz, amados, é obedecer a voz que o Espírito Santo fala. Desde o início, o Senhor revelava a esse ministério que o culto da libertação seria assim. Seria palavra, o Senhor falava, eu te revelarei coisas grandes, ocultas, coisas que você nem ouviu ainda, e coloquei na tua boca, colocarei na tua boca, levarei para o meu ministério, para esse teu ministério. E o Senhor falava forte no meu coração, e é um ministério que eu vou colocar ali verdadeiros adoradores. Então, quando ele falou isso, e essa semana eu me entristeci com uma notícia. Deus mandava orar para uma família. Semana passada, eu pegava a ficha dos membros e parei numa ficha, e o Senhor falou, para essa ficha, ora para essa vida. Eu falei, Senhor, o que você quer que eu ore? Aí o Senhor falou assim, que é uma cilada na vida deste homem espiritual. E eu comecei a orar por aquela vida com uma compaixão muito grande. Eu comecei a ver um filme na minha cabeça das passagens daquele homem da igreja, firme, e o Senhor mandando orar por ele, e eu comecei a orar. Aí o Senhor começou a me abrir tudo assim. Eu não vou contar quem é e como é, porque não convém, escandaliza a pessoa. Mas, amados, tem coisas que aparecem ser boa, mas é boa para a carne. E espiritualmente é uma luta, é um fracasso, é uma cilada tão grande que você não imagina. Então eu me entristeci com uma coisa que Deus me revelava, e depois eu fui conversar com o cônjuge, ou a cônjuge dessa pessoa, e Deus me confirmou tudo que ele havia mostrado que estava acontecendo. Eu alertei essa pessoa, falei, cuidado, há uma cilada na vida do teu esposo espiritual. E eu me entristeci, que começou a vir na minha mente uma série de situações parecidas, de outras pessoas que já passaram aqui no ministério, que juraram fidelidade ao ministério, amor à obra, e começou a vir assim, me deu uma tristeza. Na terça-feira eu estava muito mais abatido por isso do que da enfermidade, que eu estava com gripe, mas eu confesso que eu estava mais abatido com uma situação que Deus me revelava no buscar da palavra, do que na verdade com a enfermidade. Aí eu me abati, comecei a lembrar um monte de coisa, e o Espírito Santo falou, filho, aí hoje ele falou comigo no coração, por isso que ele me renovou, filho, não se iluda, eu disse que colocaria nesse ministério verdadeiros adoradores, e usei profetas para falar com você a respeito disso. Você já sabe, os mais antigos, que esse ministério foi ungido para isso. Então não se iluda, filho, que verdadeiros adoradores não é fácil de encontrar. Não se iluda, não se apegue a ninguém, porque não está formado o corpo ainda de verdadeiros adoradores. Então não é fácil, não se iluda, não se apegue a ninguém, porque muitos ainda estão na emoção, muitos ainda vão te virar as costas, muitos vão sair, por misericórdia, Senhor. Não se abata. Quando eu formar o corpo de verdadeiros adoradores, você vai entender. Só que não é fácil. Eu estou à procura até hoje. Então não é fácil, amados. Entenda isso, amados. Eu sou apenas. Esse ministério tem essa incumbência, amados, de pregar a verdade, para que você se transforme no que Deus quer que você seja, verdadeiro adorador. Aquele adorador que vai sair lá fora, vai saber enfrentar o problema, vai saber lutar e vai dar orgulho para o nosso teu Pai Celeste. O seu pai vai olhar lá do trono e falar para o filho, meu filho, grande obra você fez naquela vida. E Jesus então fica todo feliz, é minha noiva, é meu corpo que está na terra. Toda vez que você abaixa a cabeça, se abate, corre para lá, corre para cá, buscando, achando que este ou aquele, aquela ou aquele outro, aquela placa, aquela religião vai resolver alguma coisa, você está entristecendo o coração de Deus, porque você não entendeu nada. Que Ele te escolheu para você ser um adorador. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, amados, tudo que nós fazemos aqui é isso. O que acontece também, eu peço que você, para nós adiantarmos, vá lá em 2 Timóteo, lá no capítulo número 2, 2 Timóteo, capítulo 2. O tempo não permite mais.
Nessa obra aqui, muitos começaram em espírito, amados. Aparentemente em espírito, mas na verdade estavam na carne. Quando eles percebem que não conseguem cumprir a vontade de Deus, que o inimigo convence eles que são fracos, né? Aí sabe o que eles fazem? Como Adão e Eva, se escondem. Aí optam ir para lá e para cá. Na verdade é fazendo que nem o Adão e Eva. Não é fácil você sentar e ouvir a palavra da libertação. Como não foi fácil para Adão e Eva ouvir a voz do Senhor na viração do dia. Adão, Adão. Quando ouviu a voz, estava em pecado. O que eles fizeram? Se esconderam. Correram, se esconderam. E prepararam para si folhas para se revestir, porque perceberam que estavam nus. Gênesis 3. Então, amados, o Senhor falava no meu coração, me fez vir à memória muitos que começaram com a gente aqui, andaram em espírito, aparentemente em espírito por um tempo, mas na verdade, quando o inimigo trabalhou e está trabalhando até agora, tentando convencer que você não vai conseguir. E muitos foram convencidos pelo inimigo. E não foi fácil mesmo. Porque ser verdadeiro adorador, é tudo isso que eu pedi para você entender. Fazer isso aí, pensar só nas coisas que vêm do alto, buscar as coisas que vêm do alto, buscar viver em Cristo, amar tudo e todos, perdoar, se despojar das coisas da terra. Isso não é fácil. Então, quando muitos foram convencidos pelo inimigo de que não conseguiriam, e era mentira, que o diabo é mentiroso, você deveria ter acreditado, aquela alma deveria ter acreditado em Jesus, e não perseverou. Então, eles, quando ouvem a voz de Deus, eles fogem. É o que muitos fazem. Você não está mais na igreja? Não estou. Achei melhor agora estar congregando em tal lugar. Sabe por quê? Porque lá talvez um lugar maior, ninguém quase vê ele, ninguém cobra ele. A palavra não penetra tão forte. Opta, e só como alguns optam, só louvor, né? E assim, amados. Então se escondem, optam em se esconder da palavra, porque a palavra vai e fala. Então, em nome de Jesus, o Senhor falava, não te entristeça, filho, porque há os desobedientes, há os insubordinados, e há muitos que andam no meio do meu povo, que parecem ser o que não são. Então veja o que diz a palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Você está firme? Está firme, irmãos? Então ouça a palavra de Deus. Você que está firme, para tomar cuidado, que esses insubordinados não tirem a sua fé, não roubem de você a tua fé. 2 Timóteo 2,11 diz assim: todos encontraram? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Versículo 15 agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Amém, igreja? Então cuidado, amados, cuidado com aqueles que só buscam a Deus para satisfazer o ventre, os próprios desejos. A Bíblia chama estes de inimigos da cruz. Vai em Filipenses, por favor, amados. Filipenses, volta lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Nós estamos finalizando já, viu? Para os mais apressados e preocupados com os horários. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 18 ao 21. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Percebeu aí, amados? Visto que só se preocupam com o quê? Com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está onde, igreja? Nos céus. Você crê nisso, igreja? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você pode dar glórias a Deus?
No capítulo 4 diz assim, versículo 1: portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Conclusão, amados. Conclusão. O tema desta noite é: Deus sabe onde encontrar os adoradores. Deus sabe onde encontrar os adoradores. Se eu me remeter lá ao início da abertura desse culto, nós lemos João 4. Você se lembra de João 4? Que Jesus fala: a hora vem, já chegou. Mas o que diz o contexto dessa mensagem? A mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Você acha que Jesus não fez de propósito ficar aguardando ali, sentado no poço, ela? Você acha que ele não sabia que ela viria ali? A mulher samaritana, Deus conhecia o coração dela. Então ele sabe aonde procurar os adoradores. Ele sabia que ela seria uma excelente missionária, mesmo com todos os pecados daquela mulher, que não eram poucos, mesmo com toda dureza de coração, dificuldade de entender a mensagem que ela teve, de até tentar discutir com Jesus, e Jesus, com muito amor, olhar para ela com compaixão, porque ele sabia que ali tinha uma adoradora. Se você ler aquela passagem, os Espírito Santo falou no meu coração desse jeito hoje: filho, eu sabia que ali tinha uma adoradora, e eu escolhi ela, não foi ela que me escolheu, assim como eu escolhi a cada um de vós, não fostes vós que me escolhesse. O inimigo pode querer acusar, mostrar uma série de coisas. Aquela mulher tinha um monte de acusação na vida dela, mas eu conhecia o coração dela, eu sei como ela era. E assim, se você entendeu a mensagem dessa noite, não foi você que escolheu Jesus, Jesus escolheu você. Então não acredite na mentira de Satanás. Se o inimigo mostrar uma circunstância a você, dizer que você não vai conseguir, que essa palavra é muito difícil de cumprir, realmente nunca foi escondido que é difícil, mas eu não vou conseguir sozinho. Eu tenho alguém que me fará vencer, porque ele me escolheu. Já que ele me escolheu, ele também fará com que eu vença, porque a Bíblia diz: fiel aquele que vos chama, o qual também o fará. Você crê? Você crê? Deus sabe onde encontrar os adoradores. E a pergunta é: aonde estão os adoradores de Deus? Diga: eis-me aqui, Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus sabe onde encontrar os adoradores. Ele está à procura, mas Ele sabe onde está. E eu quero crer, em nome de Jesus, que aqui estão os verdadeiros adoradores de Deus, como Deus revelou esse ministério. Senhor, vamos fazer nossa oração? Coloque-se em pé. Senhor Deus e Pai, foi revelada a Tua palavra, Senhor. Agora, Deus, só o Senhor pode, mais uma vez, ir ao encontro de cada mente, de cada coração, com Tua unção, Senhor, e revelar, e confirmar, dar o discernimento, para que saiam todos daqui, inclusive eu, e apliquem todos, nós apliquemos em nossas vidas a Tua palavra. Envia uma unção agora, Senhor, de renovo, de fortalecimento da Tua igreja. Só o Senhor tem o poder de sustentar aqueles que estão abatidos. Senhor, a Tua palavra diz: abatidos o Senhor até permite que fiquemos, mas nunca seremos derrotados. Eis aqui um povo, Senhor, que está cada dia mais firme, mesmo diante das adversidades. Eles confiam no Senhor, sabem que é de Ti que vem a força que nos dá a vitória. Para a glória do Teu nome, eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome. Se há uma campanha de libertação para a sua vida, ou para a vida de alguém, ergue as suas mãos, que vai estar sendo levado até você a folha da campanha de libertação, para a sua vida ou para a vida de alguém, no nome de Jesus. Começa hoje, o mais rápido possível. Quantas campanhas você queira fazer? Eu falo aqui com o pessoal da internet, assim como todas as sextas-feiras falamos. Quem está nos acompanhando pela internet e deseja também sentir no coração fazer uma campanha como esta, a campanha da libertação, que são 7 semanas que a pessoa se compromete em ouvir a palavra de Deus para um propósito. Então essas pessoas devem pegar essa folha, como estão fazendo os irmãos aqui na igreja, preenchê-la e ouvir durante 7 semanas a palavra de Deus, confiando, aguardando e esperando no Senhor. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas o fato de você não estar na igreja é difícil. Como é que eu vou ter acesso a essa folha, pastor? Você entra em contato com este e-mail que você está vendo passar aí agora. Peça uma folha dessa, que eu faço questão de te enviar no anexo do teu e-mail. Você pode imprimi-la e pode fazer a campanha como se estivesse aqui na igreja. Aí você, tendo a folha na mão, eu vou te explicar
porque os meus irmãos aqui já têm. Mas se alguém tem aí, na semana passada, outro dia, pegou a folha e quer começar hoje, então preencha o seu nome depois, nome fiel, escolha a causa, se é própria ou se é para terceiro, detalhe qual é o motivo que você inicia essa campanha e acompanhe a sua agenda aqui até concretizar 7 semanas, amém? Fazendo 7 semanas, você dobra e coloca no vaso de oração. O da internet acabou, entre em contato comigo, eu te oriento o que fazer com a folha no nome de Jesus. Amém? Então você que está iniciando a campanha hoje, ainda não preencheu, vai preencher em casa, mas já pegou a folha, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua campanha no nome de Jesus. Vamos orar juntos. Quantos creem no poder da oração? Diga amém? Há muito poder na oração quando você é feito no nome de Jesus, né? Então agora você vai se quebrantar, vai falar com Deus, vai expor a Ele os motivos que você vai iniciar essa campanha. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, entra na presença de Deus e comece a falar com Ele, enquanto o pastor usa do microfone para cooperar com o tempo que você vai ter de falar com Deus. Aí estão os seus filhos, Senhor, as pessoas que essa noite foram tocadas para pegar uma folha da campanha e iniciar uma campanha de libertação. E as causas, os motivos, se são para eles próprios, ou se são para terceiros, ou se é para terceiros essa campanha, o Senhor sabe, porque eles estão nesse momento apresentando diante do teu altar. Assim como quem está na internet também está em oração, Senhor, e declarando a vitória, já mesmo antes de terminar a campanha. É apenas o início, mas a tua palavra diz que todas as vezes que nós oramos pedindo, devemos crer em o nome de Jesus que já recebemos, que assim será conosco. E é o que eles fazem nesse momento de oração, apresentam as causas, já confiando na vitória no nome de Jesus. Você deu tempo de você falar com Deus? Amém? Então agora vamos falar juntos com Deus, coletivamente. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença. Acabei de apresentar os motivos da minha campanha. Agora estou junto com toda a igreja, os que fazem a campanha, em oração coletiva. Declaramos juntos, na tua presença, que nós confiamos a quem nós entregamos esta causa. E já tomamos posse da vitória, porque reconhecemos a tua fidelidade. Só o Senhor é Deus, e nós confiamos em ti através do nome de Jesus. Faço um voto com o Senhor de dar o testemunho desta vitória, porque sei que o Senhor é fiel e eu serei fiel em nome de Jesus. Diga: caiam por terra todos os inimigos. Deus esteja à frente da minha causa em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua oração e declaro por terra tudo que o inimigo lançou contra esta causa. Já está derrotado, porque Jesus lá naquele Calvário já venceu tudo por você. Agora você toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Amém? Preenche em casa e venha 7 semanas confiando e esperando no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé agora os que estão do 2º ao 7º dia, que eu quero orar por sua campanha também. Mesmo que foi hoje, deu para entender a palavra, né, amados? Deu, né? Então, melhorando cada dia mais agora. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, eis aí teus filhos que vão estar fazendo a oração coletiva a respeito da campanha de libertação. Esses estão do 2º ao 7º dia. Receba a oração dos teus filhos, Senhor. Assim como que alguém está na internet, também nesse momento colocou-se em pé, porque está fazendo o 2º dia de campanha, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia. Estamos todos, Senhor, imbuídos nesse momento em apresentar diante do teu altar nossas petições, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, você diga: Senhor, eis-me aqui, mais uma vez, diante do teu altar, demonstrando publicamente a minha fé, porque eu sei a quem entreguei a minha causa, e sei de quem receberei. Tudo provém de ti, e eu darei testemunho desta minha vitória, porque eu sei que o Senhor é fiel e verdadeiro, e eu creio no nome de Jesus. Diga amém? Então me posta a tua bênção e dê o testemunho, viu, igreja? Em nome de Jesus. O ponto com o testemunho dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?